Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Antes de entrar no tema desse vídeo, eu quero primeiro dar uma palavra a você que é inscrito no canal. Eu quero te agradecer porque a gente chegou a 1000 inscritos no canal. Muito obrigado, com certeza você faz parte disso. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Para você vai ser um gesto pequenininho, mas para mim vai fazer toda a diferença. Esse canal foi criado há um pouquinho mais de um ano e para mim chegar a 1000 inscritos é uma conquista, uma pequena conquista, mas que precisa ser comemorada. Eu agradeço a Deus por estar abençoando esse trabalho, sério, embora descontraído muitas vezes, mas sério, levando a palavra de Deus a sério. E obrigado também por você que tem me acompanhado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Palavras de Jesus registradas por Mateus no seu Evangelho. Do que Jesus estava falando? Em que contexto Jesus estava falando de iniquidade e apostasia? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você se interessou no tema, eu já te peço que deixe o seu like e vamos embora pro vídeo. Jesus e seus discípulos estavam assentados no famoso Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus gostava de ensinar, de falar ao povo. Mas nessa ocasião específica, ele estava a sós com seus discípulos, quando ele foi questionado sobre o fim dos tempos. E Jesus respondeu falando sobre o princípio das dores. Falou que surgirão muitos enganadores, falando em seu nome, guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, fome, doenças, terremotos. Em seguida, falou da perseguição religiosa. Muitos seriam odiados por serem cristãos. Falou sobre o surgimento de falsos profetas e, por fim, a iniquidade e a apostasia. Em Mateus 24:12 foi registrada essa frase: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Interessante que iniquidade é o pecado sem culpa. É a pessoa que peca e não sente. A pessoa que vive em iniquidade, ela está pecando e não está nem aí para se corrigir. Ela não sente o peso do pecado que ela comete. Pelo contrário, a pessoa erra querendo errar. Sabe, às vezes a gente usa a expressão a pessoa errou querendo acertar. A pessoa que está em iniquidade, ela erra querendo errar. A pessoa iníqua, ela adota a imoralidade como estilo de vida e espera que os outros aprovem o seu comportamento, aprovem o seu jeito de ser. A pessoa iníqua mente na maior cara de pau, sem se preocupar em disfarçar, e acha que está no seu direito de mentir, e condenam aqueles que lutam pela verdade. A pessoa iníqua desrespeita a moral, a ética, as leis, sem qualquer ressentimento e sentimento de culpa, e não está nem aí para uma coisa chamada caráter. E aí você que está nesse momento assistindo esse vídeo, olhando em volta, você consegue perceber esse tipo de coisa, pessoas desse jeito no mundo que a gente vive hoje? Nos tempos que nós temos vivido hoje? Se a resposta é sim, é sinal de que talvez nós já estejamos vivendo o final dos tempos. E por causa da iniquidade, muitos irão apostatar da fé. Apostasia é renunciar à sua fé. É renegar aquilo que você defendia. É ir contra a sua religião, o seu Deus a quem você servia. Pior do que uma pessoa que nunca conheceu a Deus é aquela que já se relacionou com Ele, mas um dia resolveu se rebelar contra Ele. Lembra quem foi o primeiro a fazer isso? O diabo. Se referindo a Cafarnaum, um lugar por onde Jesus andou, realizou diversos milagres e ainda assim muitas pessoas daquela região permaneceram no erro, Jesus fala o seguinte em Mateus 11:24. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Jesus falou que viria a iniquidade, a apostasia e logo depois viria o fim. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreve o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando Paulo fala aqui sobre o homem do pecado, ele está se referindo àquele que muitos nos dias de hoje chamam do anticristo.
Na verdade, o anticristo na Bíblia não é exatamente o que a maioria das pessoas pensam e falam, mas aqui ele está se referindo a essa figura que as pessoas chamam de o anticristo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo escreve: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Galera, particularmente eu, chamo doutrinas de demônios de ideologias antibíblicas. Ele tem toda a razão. Coisa que a gente tem visto nos nossos dias. E continuando o texto, no versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Lembra das coisas que eu falei ainda agorinha sobre a pessoa iníqua? É do que Paulo está falando. E pessoal, eu vou usar aqui o mesmo termo, a mesma expressão que o apóstolo Paulo usou, que ninguém vos engane. Muito do que nós temos visto hoje, nos nossos dias, e que a gente tem chamado de embate político, a gente tem que chamar de batalha espiritual. A espiritualidade está por trás de tudo isso. Tudo o que tem acontecido hoje nesse mundo físico, nesse mundo material, tem ligação com o mundo espiritual. E a gente precisa ficar atento de que lado a gente tem se posicionado. Se a gente tem se posicionado do lado das coisas de Deus, do lado do reino de Deus, ou se a gente tem sido instrumento do inimigo. Galera, pensando bem, a gente vai perceber que as profecias que Jesus, Paulo, enfim, outras pessoas fizeram lá atrás, nos tempos bíblicos, a respeito do final dos tempos, é muito familiar ao que a gente tem vivido hoje. Tudo está acontecendo. Todas as coisas estão acontecendo. Eu não vou aqui querer dar uma de profeta do Apocalipse e dizer que sei quando Jesus vai voltar, quem é o anticristo, nada disso. Até porque está escrito lá em Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então qualquer um que tenta adivinhar quando Jesus vai voltar, está indo contra o que o próprio Jesus falou. Mas uma coisa eu preciso falar e eu vou falar para você. Esteja preparado. Quando chegar a hora, quando chegar o momento, quando chegar o dia do Senhor, esteja preparado. Que Deus nos ajude a enfrentar esses dias difíceis que nós temos enfrentado, que nós temos vivido, que a gente possa não se entregar ao pecado, que a gente possa se manter firme. Se você está de pé, cuide para que não caia e que a gente possa não abandonar a nossa fé, mas que a gente possa permanecer firme até o fim, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele te trouxe informação, se ele foi útil para você, pode ser que seja útil para outras pessoas também. Então eu te peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos, que você deixe aí seus comentários. Se você não deu seu like ainda, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos agora buscar as 2.000 inscrições. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.